A diferenciação feita pelo texto entre a atividade cafeeira desenvolvida no Oeste Paulista ao longo do século XIX e a economia canavieira no Nordeste colonial está identificada, entre outros aspectos, Então, a partir do comando, nós vamos ter que identificar no texto a diferenciação feita pelo autor tratando da produção cafeeira do Oeste Paulista no século XIX e da canavieira no Nordeste colonial. É particularmente no oeste da província de São Paulo, oeste de 1840, não o de 1940, que os cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária estereotipadas desde os tempos coloniais no modelo clássico da lavoura canavieira e do engenho de açúcar. A silhueta antiga do senhor de engenho perdeu aqui alguns dos seus traços característicos, desprendendo-se mais da terra e da tradição da rotina rural. A terra de lavoura deixa de ser o seu pequeno mundo para se tornar unicamente seu meio de vida, sua fonte de renda e de riqueza. Decai rapidamente a indústria caseira e diminui em muitos lugares as plantações de mantimentos. Então, a partir do texto, fica evidente que, tratando da produção cafeeira ali no Oeste Paulista ao longo do século XIX, você vai ter um proprietário do latifúndio muito mais voltado para a vida urbana, então ele vai abandonando ali o latifúndio como forma de vida, e aí a partir do momento que ele se volta para o núcleo urbano, a relação com o processo produtivo vai sendo alterado. Então, por exemplo, o latifúndio foca apenas na produção, ou em grande medida na produção de café, e os demais mantimentos ele vai acabar comprando de produções que estavam externas ao latifúndio. Então aqui, em muitos lugares as plantações de mantimento diminuíram, E a indústria caseira também diminui, porque agora, vivendo no núcleo urbano no século XIX, esse tipo de produção industrial ele vai comprar no núcleo urbano e também não vai precisar de produzir no seu próprio latifúndio. Então nós estamos ali num processo produtivo que está bem diferente daquela estrutura clássica colonial que é o sistema de plantation. A partir dessa análise, vamos para as alternativas. Alternativa A: vinculação da economia cafeeira ao mercado externo. O texto ele não aborda essa correlação com o mercado externo, apesar dele existir, mas está em desacordo com o texto, não é essa a diferenciação que o comando determina. Por isso, a alternativa A está errada. Alternativa B: autossuficiência das propriedades cafeicultoras paulistas. A alternativa B também está errada, justamente porque, com esse contato com o núcleo urbano, fica evidente que o latifúndio não precisa mais ser autossuficiente. Tanto é que ele pode comprar no núcleo urbano produtos que antes eram produzidos nos latifúndios nordestinos. E, nesse sentido, a alternativa B também está errada. Alternativa C: utilização hegemônica do trabalho escravo nos cafezais. Nós sabemos que nos cafezais, ao longo do século XIX, a mão de obra que foi utilizada foi a mão de obra imigrante, imigrante europeia em grande medida. E o texto também não aborda a questão do trabalho escravo. Então não é essa a diferenciação, por isso a alternativa C também está errada. Alternativa D: abertura dos cafezais às influências do universo urbano. A alternativa D ela está correta, justamente porque o contato do latifundiário que produz o café ali no Oeste Paulista no século XIX com o núcleo urbano vai fazer com que ele passe a ter uma relação diferente com o seu latifúndio e com o processo produtivo. E, nesse sentido, a alternativa D está correta. A alternativa E: produção agrícola monocultora nos latifúndios paulistas. Nesse caso, apesar de você ter, de fato, uma produção agrícola monocultora, voltando aqui no comando, isso é um elemento comum entre o Nordeste colonial, açucareiro, e o Oeste Paulista. Não é um elemento de diferenciação. Então a alternativa E ela está errada porque ela está em desacordo com o comando.